Sustentabilidade, inovação e governança. O futuro das regulações ambientais. Esta é uma trilogia de podcasts coproduzida por MIT Sloan Management Review Brasil e Pinheiro Neto Advogados. Com a participação de especialistas, os episódios abordarão alguns dos principais temas que vêm orientando as discussões sobre ESG no cenário brasileiro, como o potencial mercado de carbono, os impactos dos pagamentos por serviços ambientais sobre a biodiversidade e as possibilidades abertas pela economia circular. Vem com a gente! Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio do podcast Sustentabilidade, Inovação e Governança, o futuro das regulações ambientais. Uma coprodução de MIT Sloan Management Review Brasil e Pinheiro Neto Advogados. Meu nome é Lara Silbiger, sou Head de Produtos Editoriais e editora do portal MIT SMR Brasil e hoje, mais uma vez, tenho a honra de conduzir esta reflexão. Este segundo episódio da nossa série traz uma importante discussão sobre a relação entre a biodiversidade e as políticas nacionais de pagamentos por serviços ambientais, também conhecidas como PSA. Para nos ajudar a navegar por esse universo, temos a honra de receber Paula Suzana Amaral Melo, sócia da área ambiental do Pinheiro Neto Advogados, e Davi Canassa, diretor executivo da Votorantim. Paula e Davi, tudo bem com vocês? Bom tudo dia, bem, Lara. Paula? Bom dia. Tudo bem, Davi? Bom dia. Olá, Lara. É um prazer estar com vocês aqui hoje. O prazer é todo nosso. Para abrir a nossa conversa, gostaria que vocês nos ajudassem a traçar um panorama geral sobre o conceito de políticas nacionais de pagamentos por serviços ambientais. No início de 2021, o Brasil sancionou a Lei 14.119, que instituiu a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. Paula, como que funciona o mecanismo e por que ele é importante para a agenda econômica e ambiental do país? Legal, Lara. Acho que vou tomar a liberdade de trazer um contexto aqui. Você falou da lei federal, né, que foi sancionada em 2021. Era um projeto que tramitava já há alguns anos no Congresso, mas a gente já tinha leis estaduais e municipais tratando de pagamentos por serviços ambientais. Então a gente pode até dizer que a lei federal veio atrasada, não foi o caminho regular de você ter uma norma federal e depois normas estaduais ou municipais. A gente já tinha sistemas de pagamento por serviços ambientais funcionando o Brasil afora quando veio essa lei. Mas isso não tira a importância e a relevância dela e que a gente vai discutir mais para frente. Para me ater hoje, nesse momento, sobre a sua pergunta, então, o que são serviços ambientais nos termos da lei? São as atividades individualmente realizadas ou de modo coletivo que favorecem a manutenção, a recuperação ou a melhoria de serviços ecossistêmicos. E o que são serviços ecossistêmicos? A gente está falando de serviços como, por exemplo, a proteção da água, então a importância da qualidade da água e da fauna aquática. A gente está falando de carbono, a gente está falando do próprio ecoturismo, a gente está falando da proteção da fauna e da flora de modo amplo, a gente está falando de polinização, a gente está falando de uma série de serviços que, de alguma forma, possam promover efetivamente esses serviços e atividades ambientais. A lei, ela prevê que quem protege esses serviços, recupera ou mantém esses serviços ou promove esses serviços, pode ser financeiramente premiado por essa proteção, preservação, manutenção ou recuperação. E por que isso é importante? Por que a lei é importante? Porque é uma forma, efetivamente, de você reconhecer que, independentemente de ser uma obrigação legal de preservar determinada área ou uma obrigação voluntária que vai além do que é o legal, se você está protegendo o ecossistema, esse indivíduo, essa pessoa jurídica, pode receber por esses serviços que ela gera e que ela contribui. Então, é uma forma de você incentivar a preservação, premiando aquele que com isso faz. E aí você tem oportunidades, inclusive, de fazer um mercado todo girar em torno disso, que a gente acho que também vai discutir um pouquinho mais para frente, mas acho que a essência da discussão é essa. O que a gente tem hoje girando em termos de projetos efetivos, e o Davi tem muita propriedade para falar no âmbito da iniciativa privada, mas o que a gente tem hoje em projetos públicos envolvendo pagamentos por serviços ambientais são projetos de proteção de nascentes, basicamente proteção da água. Acho que a maior parte dos projetos hoje, em nível estadual e municipal, e que geram com recursos públicos, são de proteção de áreas de preservação permanente, só que são projetos que estão focados em pequenos produtores, em comunidades às vezes mais carentes,
que efetivamente necessitam de recursos públicos e do pagamento do governo para viabilização pela iniciativa privada para manter aquelas áreas e aqueles serviços. A gente tem um potencial enorme aqui na lei de que esse mercado seja ampliado. Mas acho que, como essência, o que a gente tem é isso, é premiar aquele que protege de alguma forma o meio ambiente, independentemente de ser uma obrigação legal ou não. Davi, o que essa medida significou para o mercado brasileiro, né? Quais foram os resultados práticos já alcançados, Davi? Quando nós pensamos no Brasil, no contexto não só nacional, mas mundial, nós temos que lembrar que aqui é o país onde tem mais água doce, ainda tem as maiores florestas do mundo, e tem uma biodiversidade pujante que nem ainda foi mapeada, nem o começo dela ainda já foi mapeado. E quando compara-se isso com os objetivos, não os objetivos só do desenvolvimento sustentável, que as empresas, governos vão discutindo, mas os problemas que nós já temos identificados do ponto de vista de mundo, quando se olha para os limites do planeta, o estudo do Stockholm Resilience Institute, que mostra que nós já estouramos vários desses limites, principalmente relacionados a manejo de terra, água, oceano e tudo mais. O fato de nós termos uma legislação nos ajuda bastante no seguinte sentido. Bom, dado que existe uma necessidade de conservação maior dos recursos naturais, como é que a gente sistematiza isso de uma maneira adequada? Tem que acontecer duas coisas, pelo menos do ponto de vista estrutural. Uma, tem que ter metodologias que quantifiquem esses tópicos, seja biodiversidade, seja água, seja terra, seja oceano, alguma metodologia que quantifique. E a segunda, uma lei que regule a relação entre as partes. Então, o fato de nós termos a lei, hoje nos possibilita gerar contratos que vão ser muito bem agora respaldados com base jurídica, porque a gente consegue colocar, de um lado, se tem alguma pessoa que tem um déficit de alguma dessas necessidades que eu estou colocando, o carbono é o mais evidente de todos, todo mundo fala do mercado de carbono, e dentro do conceito de pagamento de serviço ambiental, o carbono é um deles, mas poderia ser água, poderia ser biodiversidade, poderia ser conservação de oceanos, poderia ser conservação de animais raros, qualquer tópico relacionado ao serviço ecossistêmico, que a Paula explicou bem. E quando a gente está falando de serviço ecossistêmico, a gente está falando o seguinte: o planeta é todo interconectado. Para que a gente tenha esse sistema planetário funcionando, esses serviços ecossistêmicos têm que estar razoavelmente estáveis. A gente sabe que não é isso que está acontecendo. Como eles estão desestabilizados, então acontece déficit de um lugar e pode gerar créditos de outro. Como é que a gente faz essa transação acontecer? Precisa ter mecanismos para que isso aconteça. E a lei nos possibilita isso, gerar esse tipo de mecanismo. Então, a lei agora dá todo esse respaldo, e o que precisa, do outro lado, é ter metodologias que façam as coisas funcionarem. Isso é um pouco do que a Reservas Votorantim vem trabalhando tanto na aplicação da lei como no desenvolvimento de metodologias que possibilitem que o PSA avance no país. Perfeito. E, na opinião de vocês, o que pode ser feito para a gente conquistar novos avanços nessa agenda? A gente já caminhou, e o que pode ser feito para a gente avançar mais? Quer comentar primeiro, Paula? Posso sim. Acho que complemento aqui um ponto também que eu trouxe na resposta à sua primeira pergunta. O PSA, o Pagamento por Serviços Ambientais, ele não é um conceito novo, muito embora pareça com essa lei que está surgindo agora, surgiu agora, né, em 21, de modo relativamente recente. Existe desde a década de 30 nos Estados Unidos, por exemplo. E é um fomento, efetivamente, que era um fomento voltado à agricultura, nasceu com esse conceito de ter um fomento voltado à agricultura e promover a preservação das áreas. Então, não é efetivamente algo novo. Eu acho que a gente tem o grande desafio, o poder público principalmente, tem um grande desafio de viabilizar esse mercado, porque ele pode morrer como morreu, por exemplo, a cota de reserva ambiental, que é a cota da reserva legal no Código Antigo. Então, que é a forma de você compensar déficits de reserva legal, era um mecanismo super bacana previsto no Código Florestal, que ainda é previsto hoje, né? Mas que prevê a possibilidade de existir um mercado de comercialização na linha do que o Davi colocou de crédito, déficit, quem não tem compra o crédito de quem tenha mais, mas foi um mercado que não decolou, porque a gente não teve necessariamente, tá aí, tá posto, mas não funciona. E é o mesmo potencial que o mercado de pagamentos por serviços ambientais, eu ouso dizer que esse mercado de PSA, uma vez viabilizado, ele é muito maior do que o mercado de carbono, por si só, que a gente discute, que fala só de carbono, mas ele precisa do incentivo do governo. Eu acho que não só a gente tem iniciativa privada entrando nessa discussão e dando o peito e a cara para bater, como foi o caso das reservas, mas o poder público tentando inovar.
Então, por exemplo, a gente já teve essa discussão aqui em foros diferentes, mas por que não o poder público prever, como já existem mecanismos em determinadas leis, para aqueles que foram autuados têm um auto de infração por lançamento irregular de determinados efluentes em corpo hídrico ou por mais emissões atmosféricas do que as permitidas, por que não se desenvolvem tecnologias e metodologias para que parte do valor dessa multa, por exemplo, possa ser reduzido se adquiridos créditos de pagamento por serviços ambientais de quem na mesma região está gerando carbono, desde que você consiga ter uma metodologia e equivalência, como aqui o Davi colocou, de quem na mesma região está preservando água, está garantindo a proteção da água. Eu não vejo esse mercado decolando da forma como ele poderia decolar se não tiver o dedo do poder público nessa discussão. E tem que ser um dedo pronto para arriscar, porque se a gente for ficar em algo o by the book, o estritamente conservador, a gente não vai conseguir, a gente precisa pensar fora da caixa e a gente precisa ter um estado, um município ousado bastante para falar, estou dando a cara para bater e criando um sistema novo. Paula, você tem insistido no fato de que a nossa regulação praticamente chegou atrasada, né? Eu tô certa nessa impressão minha? Está certa, sim. Ele exatamente isso. E em relação às regulações que existem em outros países, né? Como que nós estamos em relação a outras regulações sobre esse tema que existem ao redor do mundo, né? Como o nosso mercado está em relação a outros mercados, porque o problema é global, né? Como que a nossa regulação está em relação a outros mercados, como que a gente pode olhar para outros mercados se temos uma agenda que é uma agenda global. Vou ser muito honesta com você, Aquilara. Obviamente, eu não conheço os detalhes e o funcionamento de todas as políticas mundo afora. Mas o que eu acompanho e o que me vem ao conhecimento, e Davi, por favor, fica à vontade para complementar, a gente também não tem um sistema que funcione aqui na linha do que eu estou propondo, como um mercado de carbono funcionando um mercado de PSA. A gente tem políticas de incentivo, a gente tem políticas em que governos se envolvem mais em um nível maior de projetos de pagamento por serviços ambientais do que hoje acontece no Brasil, mas eu acho que tanto aqui quanto lá, esse mercado demanda inovação, demanda coragem para que efetivamente sejam propostas novas soluções de viabilização dele, porque senão ele efetivamente vai morrer, o potencial dele vai ficar lá embaixo. Então, vai lá, Davi, não? É isso aí. Se me permite, o que a Paula está chamando a atenção é o seguinte: governos são importantes para fazer mercados funcionarem, né? Quando o governo dá o regramento, e mais do que o regramento, dá os estímulos corretos, fazem com que a coisa avance. Um exemplo de um mercado que no Brasil está tentando crescer a respeito disso é o mercado de carbono. O carbono é um dos tópicos de pagamento de serviço ambiental, um dos tópicos. E você vê, a falta da regulação que teve esses anos todos, a gente está prestes a ter uma lei aí aprovada, vai ser muito importante para dar o estímulo necessário para o mercado andar. Quando a gente amplia o pagamento por serviço ambiental, como eu disse, ele é maior, ele envolve outras questões. Se a gente pegar, por exemplo, a questão de biodiversidade, como eu disse, que a gente só está arranhando ainda o que se trata de biodiversidade, né? Os especialistas dizem que o problema da perda de biodiversidade é muito maior do que o problema do carbono, né? Mas infelizmente nós ainda não estamos sensibilizados o suficiente para entendê-lo na sua profundidade. A última COP de biodiversidade que nós tivemos, foram definidas finalmente várias metas com data, e meta tem que ter data e objetivo, né? Então foram definidas diversas metas com data e objetivo para serem cumpridas no âmbito de biodiversidade. Quando essas metas são geradas e a convenção é um acordo mundial, e esse acordo os países aceitam e depois descem para suas legislações específicas, porque é assim que funciona o ambiente ONU, né? Que a COP é um ambiente ONU, faz com que movimente-se uma máquina de legislação, depois de regulamentação e depois de geração de negócios embaixo relacionados a esses tópicos. Por exemplo, quando a gente está falando de biodiversidade, uma das metas está relacionada a instituições financeiras serem obrigadas a colocar dentro das suas divulgações, em determinadas datas, né, como elas estão tratando os temas prioritários de biodiversidade. É uma meta um pouco, apesar de ser abrangente, ela tem data, tem endereço certo, né, quem tem que fazer, né, e tem o que fazer. Isso vai desdobrando. Então, as instituições vão acontecendo. Aí, o que tem que acontecer no nosso ambiente nacional? Né? Quando chega
esse desdobramento. É o que eu falei. Nós vamos ter que ter metodologias para fazer com que a coisa funcione, ou seja, como é que eu aplico aquele negócio e provo que estou fazendo tal coisa, e se isso, de alguma maneira, puder gerar um benefício de mercado, que aconteça. E aí o mercado pode ser tanto privado como público. No âmbito aqui nacional, a Paula falou de diversos exemplos, aqui no estado de São Paulo teve uma iniciativa muito interessante do ponto de vista de pagamento por serviço ambiental relacionado à ampliação dos cuidados na Mata Atlântica sobre uma espécie ameaçada que é o palmito jussara. Então, o órgão público aqui em São Paulo, a Fundação Florestal, pagou pela coleta das sementes de jussara e essas sementes foram espalhadas em diversas regiões. Isso é um exemplo pequeno de pagamento por serviço ambiental, mas super importante de uma espécie que não é só porque ela está ameaçada, mas é uma espécie chave para garantir conectividade de todo um bioma aqui no estado de São Paulo, que é a Mata Atlântica. Esse é um exemplo, do ponto de vista público. No privado, no nosso caso, o que nós fizemos foi pensar numa metodologia que tivesse como tópico principal o carbono, a moeda é o carbono, porém, dentro da metodologia, a gente está falando de diversos serviços ecossistêmicos, onde esses serviços estariam sendo garantidos pela prestação do serviço ambiental, que o proprietário, que é o dono da área, tem que garantir. Né? Aí você vê a ligação dos termos-chave que a Paula explicou, da lei. Né? Se o proprietário rural faz o que deve, os serviços ecossistêmicos estão mantidos. Quais serviços? O serviço de conservação de água, o serviço de conservação da biomassa naquele local, quer dizer, se você conserva a biomassa, eu estou conservando carbono, a conservação dos animais críticos que fazem a dispersão de sementes e fazem a conectividade acontecer e fazem a floresta se renovar. Então, a gente criou, dentro da metodologia que nós estabelecemos, chamada PSA Carbon Floor, junto com um parceiro nosso, que é a Econ, essa metodologia ela tem o que eu chamo quase que um roadmap de boas práticas do que um proprietário rural tem que fazer, qual é a importância do seu cuidado com a sua área conservada, para fazer com que esse território, ao longo do tempo, tenha todos os tópicos do roadmap que a gente colocou. Se ele fizer bem feito, ele vai evitar a perda de biomassa. Se ele faz evitar a perda de biomassa, ele faz evitar perder o carbono estocado na floresta. Então, esse é um pedaço da metodologia que eu estou contando para vocês, que é a matriz de serviços ambientais. E o outro pedaço da metodologia mas onde está o crédito, né? Da onde surgiu o crédito? Isso é a prática, né? Como é que você gera um crédito que alguém vai comprar este crédito, né? Vem de um estudo, e sempre tem que estar baseado em ciência, de um estudo importantíssimo que o painel, o IPCC, né? O painel de mudanças climáticas, colocou há pouquíssimo tempo, mostrando que se nós tivermos sucesso em segurar o aquecimento global em 1,5 graus, que infelizmente não estamos tendo esse sucesso, né? Se nós tivermos esse sucesso, nós vamos perder de 10% a 40% da biomassa das florestas tropicais do mundo todo em 100 anos. Isso se a gente tiver sucesso. Ou seja, é a tradução daqueles processos que o pessoal fala de desertificação, savanização. Quer dizer, as florestas vão perdendo biomassa e vai se transformando numa floresta mais fraca, entre aspas. Outra floresta. Então, a nossa metodologia, ela faz isso. Ela dá um roadmap de como se evita a perda de biomassa, como eu evito a perda de biomassa, um pedaço dessa perda a gente transforma em crédito, de carbono, no caso. Mas poderiam ser outros créditos. Poderiam ser créditos de biodiversidade, poderiam ser créditos de água, poderiam ser créditos de serviços ecossistêmicos conjugados. Nós fizemos carbono porque hoje, carbono é um mercado que funciona. Ainda não na sua plenitude, mas funciona. Existe um mercado de carbono. Ainda não existe um mercado de água direito, ainda não existe um mercado de biodiversidade, ainda não existe um mercado de defesa de fauna, sem iniciativas. Mas mercado, o que existe hoje é carbono. É isso que eu ia perguntar para a Paula, né? Assim, a gente tem um case aí, né, realmente da Reservas Votorantim, mas, Paula, como que você, assim, avalia esse cenário atual, né, de participação das empresas, né? Assim, o cenário atual de regulação, ele incentiva a participação das empresas nesse movimento, como o Davi falou, há iniciativas, né? Mas como que é essa adesão, como que é essa participação, de fato, das empresas? Há incentivo? Há iniciativas, mas a gente volta para aquele ponto inicial, há iniciativas daqueles que estão tomando uma posição mais corajosa e têm a disposição de dar cara para bater como primeiros. No momento em que o mercado não é um mercado consolidado de pagamentos por serviços ambientais,
exatamente como o Davi trouxe, não é um mercado de carbono, ainda que carbono esteja dentro de pagamento por serviços ambientais, e você tenha discussões sobre a metodologia do carbono tradicional, poder ser a mesma ou não do que a metodologia do carbono dentro da classificação serviços ambientais. A gente tem o desafio das metodologias, que o Davi muito bem colocou, e aqui, se me permite um gancho, acho que a participação do poder público, ela não envolve apenas, e o Davi colocou isso de uma forma muito precisa, ela não envolve apenas a coragem do poder público de desenvolver o mercado na linha do que eu coloquei, e que eu acho que é fundamental mesmo. O governo precisa criar incentivos dentro de mecanismos legais que já existam, que de alguma forma, não é a palavra correta aqui que eu vou usar, mas é como se fossem um incentivo para aquele que está exposto de alguma forma, ou está devedor, ou cometeu alguma infração, de poder compensar. Mas não é só por aí. A questão da metodologia que o Davi trouxe, onde entra, acho que, o papel grande dificuldade do Estado e participação da iniciativa privada, o Estado não vai ter braço suficiente para desenvolver metodologias como foram essas que foram desenvolvidas pela Econ e pela Reservas Votorantim. O que o Estado pode fazer é passar a se apoiar em metodologias que estão sendo desenvolvidas pela iniciativa privada e reconhecê-las como aceitas pelo poder público para geração de créditos futuros, de outros projetos. Porque o selo do Estado traz um peso importante nesse mercado também, e nessa participação em fomentar essas discussões. Então, voltando ao seu ponto aqui, já que eu divaguei um pouquinho, a gente vê dentro do nosso dia a dia, a gente vê clientes muito interessados nessa discussão, mas muitos, e eu diria a maioria, se não quase todos, param passos muito atrás do que a Reservas, por exemplo, parou, exatamente porque falam um mercado fantástico, mas o que necessariamente eu vou ganhar com isso hoje se ele não está funcionando? Então, a gente não tem a iniciativa privada dando sempre os braços ao poder público, ou o poder público buscando a iniciativa privada, e que sejam questões simples. Como o governo, por exemplo, a gente não precisa entrar na discussão das multas que eu trouxe aqui necessariamente, mas como que o governo poderia incentivar quem desenvolve esse tipo de projeto, eventualmente acrescentando 6 meses, 1 ano no prazo de validade de uma licença de operação, uma licença de instalação, dando algum benefício fiscal, adicional aos que estão previstos aqui, alguma coisa que o Estado possa dar, alguma coisa que o município possa dar, senão não decola. Então, e por isso que a iniciativa privada, hoje a gente tem outras iniciativas, a gente tem outras metodologias tentando ser desenvolvidas. O fato é que existe a dificuldade da credibilidade do mercado. E eu acrescentaria o seguinte: o mais curioso de tudo isso, quando a Paula traz a lembrança dos licenciamentos, é assim: todo grande empreendimento tem que fazer várias análises relacionadas à conservação de água, à conservação de biodiversidade, à conservação de florestas, e tudo isso poderia ser feito, em vez de ser somente do ponto de vista de uma compensação, isso pode ser feito do ponto de vista de um pagamento de serviço ambiental. Hoje tem legislação para isso. Então, quando ela fala da ousadia, é nesse sentido de utilizar já uma estrutura que já está pronta, né? Já foi votada, tá aí, e ampliar a visão no sentido de fomentar este mercado de pagamento de serviço ambiental, ser estimulado em diversos aspectos, até em processos que já estão rodando por aí, né? Quando ela fala, a empresa tem uma obrigação a fazer porque assinou algum compromisso XYZ. Mas ela pode fazer através de um pagamento de serviço ambiental, né? E isso ainda não está muito bem claro na cabeça das pessoas que isso é uma possibilidade. É claro que precisa se criar as metodologias, mas se as empresas vão fazer de qualquer jeito a compensação, ela pode fazer através da elaboração de uma metodologia, uma aprovação conjunta com o órgão ambiental e fazer a coisa avançar. Então, no nosso caso, foi totalmente voluntário, né? Nós entramos numa seara que até é um pouco mais complexa nesse sentido e mais ousada, que é como é que a gente entrava no mercado voluntário de carbono com uma metodologia de pagamento de serviço ambiental. Foi isso que nós fizemos com a PSA Carbon Core. Nós criamos uma seara mundial. Como é que a gente se apresentava ao mundo? Olha, existem outras formas de quantificar carbono, não somente o REDD, não temos nada contra o REDD, né? Desmatamento evitado, não somente o plantio de árvores, e muito pelo contrário, a Reservas é uma grande plantadora de árvores, né? Mas que existem diversas oportunidades, na verdade, que podem ser utilizadas, que fomentam a conservação, que é o que nós precisamos. Porque do ponto de vista ecossistêmico, os serviços ecossistêmicos, voltando de novo a esse
essa palavra que ainda as pessoas não estão acostumadas, o fato é o seguinte, se nós não fazermos todos esses serviços estarem funcionando, né, no médio e longo prazo, o problema só piora. O problema da quantidade de carbono que a gente vai ter que deixar de colocar na atmosfera vai ficar pior ainda. A régua vai ficar mais alta e os efeitos climáticos que a gente está sentindo vão ser ampliados. E só falando de carbono. Quando a gente fala de biodiversidade, a gente pode lembrar o problema que nós tivemos de pandemia foi um problema de biodiversidade. As pessoas não fazem essa ligação. Foi um problema de uma questão da floresta que passou para a cidade, quando a gente teve o problema do Covid. Então, isso foi um problema de vários que acontecem pontualmente no mundo que escapou do controle. Então, isso mostra o potencial de, se a gente olhar de maneira integrada, voltando aí para o PSA, para o pagamento de serviço ambiental, existem diversas oportunidades de fazermos com que esses problemas mundiais que nós tenhamos possam ser solucionados por metodologias e a criação de mercados de pagamento de serviço ambiental que fomentem a melhoria das questões naturais que a gente vive. E Lara, é tão rica, se você me permite, é tão rica, é legal ouvir o Davi falando, né, porque a gente vai indo longe, mas vai tendo mais ideias. E é tão rica a questão dos serviços ambientais e da estrutura do pagamento dos serviços ambientais, que lá no começo, quando a gente estava conversando, eu falei que ecoturismo, fomentar o turismo cultural e ambiental, é uma forma de serviço ambiental que viabiliza pagamento por serviço ambiental previsto na norma. E olha que bacana, você tem como casar não só... A gente sabe que o Brasil tem um potencial turístico enorme, são dores de todos os governos a falta de fomento ao turismo e ao potencial que o turismo tem, e você tem como casar o turismo com a preservação e ajudando muitas vezes comunidades que são mais simples e que precisam de outros recursos, de outros fomentos e que estão viabilizando a proteção dessas áreas. Então você casa três soluções dentro de uma iniciativa só. Tem tanta coisa que a gente pode fazer dentro dos serviços, da estrutura de pagamento por serviços ambientais, e é um mercado que se expande, ele não é um mercado que vai ficar restrito. E aqui eu fiquei pensando, né, a gente entra numa sinuca em alguns momentos, né, porque você comentou sobre a falta de incentivo do governo. Por outro lado, eu olho e falo, os relatórios de sustentabilidade já não são mais uma opção, né, para muitas organizações. A Europa já colocou ali para as empresas que atuam lá como uma obrigatoriedade. Aliás, vai ser uma obrigatoriedade para muito em breve, né? Então, assim, não é mais uma opção a gente falar em não ter um olhar para a sustentabilidade, né? E aqui a gente olha e fala como que as empresas, né, a adesão das empresas podem também ajudar na consolidação das políticas e investimento em biodiversidade, né? Ou na própria política, né? Se o governo, de um lado, ainda não olha, não avançou tanto na agenda quanto a gente gosta, quanto, né, vocês comentariam que seria o ideal, como que qual é o papel das empresas nesse processo? Né, o Davi já trouxe, né, uma adesão, comentou, né, de uma adesão voluntária, né, de um projeto de adesão voluntária da Reservas Votorantim, mas eu queria que você comentasse um pouco, né, do seu ponto de vista aí como iniciativa privada, de qual seria o papel e a adesão das empresas nesse sentido, da iniciativa privada nesse sentido, Davi. Depois queria te ouvir também nesse sentido, Paula, eu ouvi os dois. Até pegando a ponta que você colocou dos relatórios, né, de sustentabilidade. Se nós fizermos um resgate, na verdade, nós estamos falando de uma trajetória de mais ou menos 20 anos que os relatórios de sustentabilidade começaram e que estão, ano a ano, se consolidando. E a questão dos relatórios é que, muitas vezes, uma empresa ela tem que olhar indicadores, né? Quais são os KPIs, né? Quais são os indicadores-chave desse processo. E o Global Compact e todo o GRI, né, as várias evoluções dos relatórios de sustentabilidade via GRI foram dando esses indicadores. Então, tem empresas que já têm mais de uma década de dados publicados em relatórios de sustentabilidade com indicadores até relativamente padronizados por essas metodologias. Quando a gente está falando de pagamento de serviço ambiental, o X da questão está, bom, como é que eu olho isso sistemicamente? Esse é o X da questão. Porque quando eu estou falando de olhar para um território
vou fazer uma aplicação de entender o serviço ecossistêmico desse território. Na verdade, eu tenho quantos indicadores ali dentro? Aí está a metodologia por trás. Então, são vários indicadores, vários que, inclusive, as empresas já medem. Isso que é o curioso da coisa. Talvez nos seus relatórios de sustentabilidade. Então, nós estamos num processo ainda de entender essa dinâmica, que, na verdade, muitas empresas, não todas, claro, mas muitas empresas que estão nessa jornada têm dados. A questão é de entender como é que esses dados sistemicamente podem ser entendidos e como é que tudo isso pode se conectar dentro dessa nova possibilidade no pagamento de serviço ambiental, né? A questão do carbono, do PSE Carbon Floor que eu citei é uma boa dica, né? Quem quiser, inclusive, já deixo aqui, é tudo público, está no nosso site lá da Reserva Votorantim, tanto a metodologia como a aplicação que nós fizemos no Legado das Águas, tá? Então, fica aí para o público que quiser conhecer todo esse processo. E, como você bem colocou, a Europa está começando a apertar o cerco contra as empresas que publicam relatório. Pô, meritório, você publicou o relatório, bacana, mas agora, veja bem, quero ter um pouco mais de detalhes sobre essa história que vocês estão contando, né? É isso que o governo europeu está colocando. Então, isso é uma tremenda oportunidade para uma empresa que quer organizar a casa, olhar para todos esses dados desses anos todos e começar a pensar sistemicamente quais são os pontos chaves que essa empresa pode, de fato, contribuir para, no longo prazo, a sua empresa continue gerando lucros e conservando a natureza que lhe serve e lhe provê os recursos necessários para que gere lucro, né? Essa é uma visão bastante interessante. Sai daquela visão do modelo de extrativismo para uma visão de modelo integrativo. Nem digo circular. Circular é um dos aspectos possíveis. Quando eu falo integrativo, é pensar na estratégia empresarial mesmo e entender dentro dessa estratégia empresarial como é que eu conecto as pontas para fazer com que o que eu utilizo da natureza, de certa maneira, eu entenda como é que eu posso fazer com que esse recurso continue funcionando no longo prazo, né? Seja ele qual for. Então, é uma oportunidade muito interessante. Esse é um desafio, quando a Paula fala, o aperto, né, o estímulo. Então é isso, quando vem um estímulo do mercado europeu nesse sentido, as empresas se movimentam, as empresas que têm relacionamento com o mercado europeu, várias brasileiras. Inclusive. Várias brasileiras, isso. E não vai ser mais uma opção, né? Em breve não será mais uma opção não ter o relatório de sustentabilidade, né? E aqui no Brasil também, né? A CVM também está se movimentando nesse sentido também, né? Paulo, eu queria te ouvir também nesse sentido, assim, como que as empresas podem ajudar a consolidar a política. Não tenho muito a acrescentar, viu, Lara, para ser sincera. Vai passar um pouco pelos pontos que a gente conversou, complementado aqui pelo Davi. Acho que ele trouxe um gancho interessante. Por que não vale a pena, no âmbito não precisa nem ser no âmbito do relatório de sustentabilidade, no âmbito dos relatórios de cumprimento de condicionante de licenciamento ambiental? Por que as empresas eventualmente não param para pensar um pouquinho e tentam conectar todas essas pontas, como o Davi colocou, os programas que são desenvolvidos, quais foram os ganhos trazidos por esse programa, como que eles casam com outros programas que estão em curso e como que isso viabiliza eventualmente uma metodologia, uma base de dados relevante. A gente tem dados esparsos de empreendimentos que causam o mesmo tipo de impacto e as empresas não necessariamente se falando, o governo não conectando os estudos e as informações dessas empresas. A gente tem uma base de dados, imagino, riquíssima hoje, que não é aproveitada no seu potencial. Então, se ficasse um olhar diferente para essa questão, não só dar o peito, a cara para bater, né, e chegar de peito aberto tentando desenvolver projetos, ainda que sejam voluntários, como que a Reserva se colocou, mas eventualmente tentando ter um olhar diferente para que já está em casa e já está consolidado, já está materializado. Podem surgir projetos bacanas daí, podem surgir oportunidades, podem surgir projetos de PSA, podem surgir metodologias que vão ser respaldadas pelo governo. Mas, de novo, hoje, no cenário que a gente está, isso sempre de forma corajosa e voluntária, porque não é uma obrigação legal, porque não é um mercado que está sendo viabilizado e porque também a gente tem que ter uma visão realista de que pode gerar benefícios no futuro em termos de uma comercialização de créditos, mas hoje talvez tenha, e por isso todo o mérito do projeto que foi desenvolvido pela Reservas, hoje talvez você tenha um custo enorme por trás aqui, sem uma certeza de como esses custos e esses projetos, ainda que voluntários, podem ser revertidos em termos financeiros. O que é interessante a gente até relembrar, sim, nosso projeto é voluntário, assim como, por exemplo, é voluntária a vontade de várias empresas hoje colocadas em prática, por exemplo, de fazer suas compensações de carbono, né? Nós não temos uma obrigação ainda, né? O exemplo aqui está entre nós, a Paula e o Davi aqui representados, né? A Paula é um escritório
faz inventário de carbono, foi pioneiro, faz há muitos anos, né? Compra créditos para compensar os seus carbonos. O Davi aqui, com a Reservas Votorantim, montou uma metodologia, gerou créditos e o Pinheiro Neto, escritório da Paula, comprou esses créditos, né? Então, e um consumidor pode fazer isso também, né? Então, o mercado de carbono hoje mundial, maioria do mercado relacionado a soluções baseadas na natureza, que são os mercados florestais e tal, a geração de créditos de carbono, ele é voluntário ainda, porque as obrigações ainda não aconteceram, estão prestes a acontecer, principalmente no ambiente europeu, né? Muitas já tem um mercado regulado funcionando lá, mas tem um mercado de aviação que vai entrar muito em breve com força também, né, do carbono. Então tem várias coisas se movimentando, várias oportunidades, vários movimentos acontecendo no mundo no ponto de vista de carbono, que é um tema que a gente está conversando há muito mais tempo, né? Então as pessoas já internalizaram mais. Biodiversidade, como eu falei, ainda falta bastante. Água, que é um outro tema importantíssimo, principalmente para o nosso país, né? É uma coisa louca, né? A gente está vendo o que está acontecendo, as mudanças climáticas estão fazendo conosco. Um ano chove demais, outro ano chove de menos, né? Dá uma seca maluca lá no Amazonas, enche um reservatório que não enchia décadas aqui em São Paulo. Como é que o gestor público vai planejar o bem-estar, né, do bem comum das sociedades com todas essas coisas acontecendo? Então é por isso que é importante realmente essa compreensão sistêmica, quando eu falo de entender o que está acontecendo para que a gente possa se preparar. E o PSA é uma das ferramentas que pode ajudar nisso. Isso que é o interessante nessa história. E aí, só para fazer uma outra amarração que a Paula deu a deixa, ela falou do turismo, né? Então, onde a gente aplicou o primeiro PSA nosso? Foi numa reserva nossa chamada Legado das Águas, que fica aqui em São Paulo, no Vale do Ribeira. E nós colocamos há 13 anos atrás que a estratégia de conservação desse território deveria ter como um dos seus componentes o desenvolvimento do ecoturismo, porque a gente entendia, quando a gente estudou ali o território, nós entendemos que se a população local não defende a floresta, ela não fica em pé. Como é que a população local ia defender a floresta? Gerando emprego e renda através de alguma atividade. Qual a melhor atividade naquele local? Era o ecoturismo, né? Que nós aplicamos ali. Então, hoje o Legado das Águas, quem entrar no site e dar uma olhadinha, a primeira página que aparece lá é a parte do ecoturismo, que é super bacana. Mas a gente faz muitas outras coisas. Então, você vê, no mesmo local, no território, né? Eu vou olhar o território conservado, com seu serviço ecossistêmico funcionando. Para mim, continuar fazendo esse serviço ecossistêmico funcional, tem que ter várias atividades, vários mecanismos, vários contratos. No âmbito local, o ecoturismo. No âmbito mundial, PSA Carbon Floor. E aí a gente conecta aquele território com o mundo, nesse mercado de carbono voluntário que ainda está acontecendo. E que eu espero que um dia a gente possa entrar nos mercados regulados também, né? Esse é o nosso trabalho agora. E tudo isso é pagamento por serviço ambiental. Ainda que não esteja no mercado internacional, o ecoturismo envolvido, tudo isso é serviço ambiental. Perfeito. No ritmo que nós estamos hoje, quais serão os impactos, né, que os programas de PSA devem ter nos próximos anos e quais devem ser os setores mais beneficiados, Paula? O que você tem já de visão de médio e longo prazo? Um dos passos aqui que a gente aguardava depois da publicação da lei em 2021 e já no governo anterior era uma norma infralegal que dispusesse sobre ativos ambientais. Então, como que é a regulação desses ativos ambientais, como eles vão ser comercializados, etc. Foi prometida uma norma nessa linha, ela não saiu e não saiu até hoje, assim como a regulação da lei do pagamento por serviços ambientais foi prometida para setembro do ano passado e ainda não saiu. Então, a gente, do ponto de vista legal e da perspectiva legal, a gente precisa não só do que eu estava brincando aqui, da coragem dos governos locais, principalmente estados e municípios, em criar mecanismos de viabilizar o mercado, mas a gente precisa da participação do nosso Executivo Federal e do nosso Congresso para regulamentar essas normas e conectar esses pontos, trazendo segurança jurídica para aqueles que, na verdade, não é nem para aqueles, é para o mercado como um todo, mas efetivamente para trazer mais gente para essa discussão. Então, quando eu falei lá no começo da conversa que eu tenho a grande tristeza e o receio de pagamento por serviços ambientais ser um instituto que possa ficar adormecido, ele está associado de alguma forma à inércia
de a gente não ter uma segurança jurídica e o pacote jurídico completo. A gente tem uma lei, mas que os incentivos e os benefícios fiscais previstos nessa lei dependem de regulamento e da implementação do cadastro que não foi implementado. Então, a gente tem uma série de questões que não conseguem ser implementadas ainda e não podem ser implementadas, que são iniciativas super bacanas da lei, mas a gente precisa de normas, então, ainda precisa de normas. Então, a longo e médio prazo, eu não vejo esse mercado, infelizmente, saindo muito, e aqui estou falando de uma perspectiva exclusivamente jurídica, acho que vale a gente ouvir o Davi também, mas eu não vejo ele saindo da onde ele já está hoje, se a gente não tiver novas normas vindo, casada com as iniciativas que eu tanto mencionei e nas quais eu insisto. Aonde que estão o poder público ouvindo a gente aqui para poder se engajar nessas discussões? Claro, e aonde exatamente está parado, então onde estão parados os processos, aonde que estão as coisas, então, atualmente? Hoje essas discussões, o regulamento da lei, uma norma infralegal que trate dos ativos ambientais, a gente não sabe como isso vai andar aqui nesse novo governo, mas é o Executivo Federal, a gente não está falando nem mais do Congresso. Então a gente está falando do Executivo Federal emitindo um decreto, do Ministério do Meio Ambiente se engajando em conjunto, em articulação com outros ministérios para a definição de ativos ambientais que estão associados ao pagamento dos serviços ambientais. Óbvio, a gente sempre tem iniciativas que podem partir de estados e municípios, mas os estados e os municípios muitas vezes usam o argumento de ter uma lei federal pendente de regulação. Não quero mexer nesse assunto porque vai que a gente tem assuntos que não se conectam e não se conversam e eu posso ser surpreendido por alguma medida que gere discussão de constitucionalidade, legalidade, o que quer que seja. Então, a gente vê todo mundo, de alguma forma, vamos esperar um pouco mais, talvez seja legal até esperar um pouco mais, enquanto lá não faz, eu não vou fazer aqui, e a gente não sai do lugar. Davi, enquanto isso, como que as empresas podem se preparar para contribuir e atuar nesse cenário que ainda está num stand-by mas que vai acontecer em algum momento, até porque é um cenário que não é só nacional, é um cenário que também a gente sabe que já acontece uma movimentação internacional também. Como que as empresas podem se preparar e devem se preparar? Sim, e as empresas podem, né, se quiserem, assim como nós fizemos, aproveitar o fato de, apesar de não termos não termos a regulamentação ainda, temos uma lei e que ela já pode ser aplicada como nós aplicamos em alguns aspectos. Por exemplo, a lei é muito explícita sobre a questão do carbono. Então, a gente usou isso em toda a sua plenitude, né? É um fato que não precisa nem de regulamentação, tá? Explícito lá. Outro fato é o fato explícito que podem ser firmados contratos de pagamento de serviço ambiental. Isso não depende de regulação. O que nós fizemos foi isso. Nós estamos usando esse atributo que é autoexplicativo, né? Não depende de regulação nenhuma e isso pode ser utilizado. Os outros aspectos que a Paula citou são importantes para a gente evoluir, né? A gente pode realmente crescer muito a aplicação do PSA se esses tópicos avançarem. Mas só esses dois fatos, você vê, utilizando o fato de poder gerar um contrato baseado em lei e ter muito explícita a questão do carbono, nos possibilitou a pensar na metodologia, fazer uma aplicação, gerar negócios e fazer esses negócios agora estarem pensando em escalar fora do país, né? É o que a gente está pensando. Levar o fato do carbono de PSA Carbon Floor a ser utilizado para compensação em qualquer tipo de necessidade mundial a esse aspecto. Por outro lado, nós já estamos estudando também, veja, eu citei a COP de biodiversidade. Lá na COP de biodiversidade, uma outra questão que surgiu lá nos tópicos foi a criação do crédito de biodiversidade. Ninguém sabe exatamente o que é isso, como é que faz e tal, mas eu já tenho uma certeza, um crédito de biodiversidade é algo que está ligado ao PSA. Para mim, isso é indissociável, né? Então, aqui nós estamos estudando isso, né? Nós estamos já se adiantando. Nós estamos pensando a esse respeito, de como que poderia ser estruturado uma situação nesse sentido, né? E avançando em hipóteses, né? Ainda não tem nada pronto, mas são discussões que internamente na Reservas Votorantim, como o nosso negócio é conservação de florestas e ampliação de florestas, então a gente sempre está atento a essas oportunidades. Então, apesar da regulamentação não ter vindo ainda, nós estamos utilizando os atributos colocados na lei, que são autorregulatórios, né? Não depende de uma evolução nesse sentido, e pensando já como poderia acontecer. E estamos contribuindo via as associações que nós fazemos parte no fomento a precisamos da regulamentação. É importante, sim. Eu concordo 100% com a Paula. Precisa evoluir, porque as empresas podem ter um papel fundamental aí em criar metodologias, em
criar novos modelos de contratos e tal. Mas o governo, principalmente no fomento aos pequenos, né, os pequenos proprietários, ao fomento como esse que eu dei o exemplo aqui de dispersão de sementes e outras questões de conservação de nascentes para pequenos proprietários, é importantíssimo o governo estar atento e criar mecanismos para que a gente possa fazer uma conexão das grandes iniciativas com as pequenas iniciativas. Porque, no final das contas, o corredor ecológico é um só. O que adianta ter um maciço florestal gigante, ter um monte de pequenininho do lado, e se esses pequenininhos não estão cuidando também, a coisa não funciona direito. A gente precisa fazer essa conexão. Estamos agora nos nossos minutos finais. A gente tem aqui 1 minutinho das considerações finais de cada um de vocês. Paula, você quer deixar algum recado, fazer algum comentário para a gente encerrar a nossa discussão? Não vou precisar tomar 1 minuto completo aqui, Lara. Quero agradecer apenas ao MIT por essa oportunidade, ao Davi. É um prazer enorme estar com vocês e ter essa discussão tão rica. Principalmente depois dessa fala do Davi, não tenho mais nada para falar. Eu acho que ele fechou bem, ele trouxe aspectos importantes. Eu vou insistir, vou ser repetitiva aqui numa questão que eu bati em várias respostas às perguntas que você trouxe. Espero efetivamente que a gente tenha poder público acompanhando essa nossa conversa, mas a gente precisa do poder público engajado. E aqui não precisamos, de novo, necessariamente que seja só o governo federal ou que isso venha do governo federal. Um estado que cria um sistema ou que se propõe a criar um sistema que funcione, isso vai ser arrastado para todos os outros estados e por vários municípios. Então, o meu recado que eu gostaria de deixar é: poder público, por favor, olhe para essa questão com carinho, não deixe esse assunto ficar adormecido, insisto, como aconteceu com a cota da reserva ambiental, com a cota da reserva legal na disposição no Código Florestal anterior. É um potencial enorme para o Brasil, e ainda que não seja algo que necessariamente a gente precise, de modo ousado, levar para fora do país, é algo que a gente tem como viabilizar uma série de iniciativas e conectar, como o Davi bem colocou, grandes empresas com pequenos, poder público com iniciativa privada, turismo com proteção ao meio ambiente, com fomento a uma comunidade carente. É um mercado excepcional. Seria uma pena a gente não explorar o potencial que ele efetivamente tem. Muito obrigado. Muito obrigado ao MIT. O meu respeito aí, tudo que vocês fazem, né, elevam o nível de discussão no Brasil e no mundo. Quero convidá-los para conhecer o que a gente faz. Nosso site da reservasvotorantim.com.br. A metodologia do PSE Carbon For está lá, o relatório está lá. Então, vocês podem entender em detalhes. Se quiserem conversar conosco, estamos à disposição. E se quiser conhecer uma reserva aqui do ladinho de São Paulo, espetacular, vai visitar o Legado das Águas, que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Muito obrigado aí pela oportunidade e estamos aí disponíveis para outras questões aí que a gente possa tratar. Paula e Davi, nós que agradecemos novamente a presença de vocês, pelo papo, pelas explicações, pela profundidade dessa reflexão. E aqui nós encerramos o nosso segundo episódio do podcast Sustentabilidade, Inovação e Governança, o futuro das regulações ambientais. Mas antes da nossa despedida, nós queremos também agradecer a nossa audiência que nos acompanhou até aqui. Nós nos encontramos em breve para o último episódio da série em que nós trataremos sobre economia circular, a gestão de resíduos como diferencial competitivo. Até lá, um abraço a todos. Este foi o podcast Sustentabilidade, Inovação e Governança, o futuro das regulações ambientais. Trilogia coproduzida por MIT Sloan Management Review Brasil e Pinheiro Neto Advogados. Obrigada pela audiência e continue acompanhando este tema em mitsloanreview.com.br.